Recordemos a regra de ouro. O que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o também a eles. Do unto others as you will have them do unto you. E recorda mais uma vez Mateus: o que quiserdes de vós, façam os homens, que vos façam os homens, fazei-os também a eles. Essa norma aponta-nos uma direção clara. Tratemos os outros com a mesma paixão e compaixão com que desejamos ser tratados. Procuremos para os outros as mesmas possibilidades que buscamos para nós mesmos. Ajudemos os outros a crescer como que gostaríamos de ser ajudados nós mesmos. Em suma, se queremos segurança, demos segurança. Se queremos vida, demos vida. Se queremos oportunidades, providenciemos oportunidades. A medida que usarmos para os outros, será a medida que o tempo usará para conosco. A regra de ouro põe-nos diante também da nossa responsabilidade de proteger e defender a vida humana em todas as fases do seu desenvolvimento. E novamente todos de pé aplaudem o Santo Padre. This conviction has led me from the beginning of my ministry. Esta convicção levou-me desde o início do meu ministério a sustentar a vários níveis a abolição global da pena de morte. I am convinced that this way is the best. Estou convencido de que esta seja a melhor via, já que cada vida é sagrada. Cada pessoa humana está dotada de uma dignidade inalienável. E a sociedade só pode beneficiar da reabilitação daqueles que são condenados por crimes. Recentemente, os meus irmãos bispos, aqui nos Estados Unidos, renovaram o seu apelo pela abolição da pena de morte. Não só os apoio, mas encorajo também todos aqueles que estão convencidos de que uma punição justa e necessária nunca deve excluir a dimensão da esperança e o objetivo da reabilitação. In these times, when social concerns are so important, nestes tempos em que as preocupações sociais são tão importantes, não posso deixar de mencionar a serva de Deus, Dorothy Day, que fundou o movimento operário católico. O seu compromisso social
a sua paixão pela justiça e pela causa dos oprimidos estavam inspirados pelo Evangelho, pela sua fé e o exemplo dos santos. Quanta estrada percorrida neste campo em tantas partes do mundo. Quanto se fez nesses primeiros anos do terceiro milênio para fazer sair as pessoas da pobreza extrema. Sei que partilhais a minha convicção de que se tem de fazer ainda muito e de que em tempos de crise e dificuldade econômica não se deve perder o espírito de solidariedade global. Ao mesmo tempo, desejo encorajar-vos a não esquecer todas as pessoas à nossa volta encastradas nas espirais da pobreza. Há necessidade de dar esperança também a elas. A luta contra a fome e a pobreza deve ser travada com constância nas suas múltiplas frentes, especialmente nas suas causas. Sei que hoje, como no passado, muitos americanos estão trabalhando para enfrentar este problema. Naturalmente, uma grande parte deste esforço situa-se na criação e distribuição de riqueza. A utilização correta dos recursos naturais, a aplicação apropriada da tecnologia e a capacidade de orientar devidamente o espírito empresarial são elementos essenciais de uma economia que procura ser moderna, inclusiva e sustentável. Business is a noble vocation directed to producing wealth. A atividade empresarial, que é uma nobre vocação orientada para produzir riqueza e melhorar o mundo para todos, pode ser uma maneira muito fecunda de promover a região onde instala os seus empreendimentos. Sobretudo, se pensa que a criação de postos de trabalho é parte imprescindível do seu serviço ao bem comum. This common good also includes the earth, a central theme of Este bem comum inclui também a terra, tema central da encíclica que escrevi recentemente para entrar em diálogo com todos acerca da nossa casa comum. Precisamos de um debate que nos una a todos, porque o desafio ambiental que vivemos e as suas raízes humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos nós. In Laudato Si, I call for a courageous and responsible effort to Na encíclica Laudato Si, exorto a um esforço corajoso e responsável para mudar de rumo e evitar os efeitos mais sérios da degradação ambiental causada pela atividade humana. Estou convencido de que podemos fazer a diferença. E mais uma vez o Papa é aplaudido de pé.
And I have no doubt that the United States and this Congress E não tenho dúvida alguma de que os Estados Unidos e este Congresso now têm um papel importante a desempenhar. action and strategies. Agora, I'm é o momento de empreender ações corajosas e estratégias tendentes a implementar uma cultura do cuidado e uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. We have the freedom needed to limit and direct Temos a liberdade necessária para limitar e orientar a tecnologia, cultivar e limitar o nosso poder e colocar a tecnologia ao serviço de outro tipo de progresso, mais saudável, more human, mais humano, more social, mais social more integral. e mais integral. In this regard, I am confident that America's A este respeito, confio que as instituições americanas de investigação e acadêmicas a vital poderão dar uma contribuição vital years ahead. nos próximos anos. A century ago, at the beginning of the Great War, Um século atrás, Benedict no início da Primeira Grande Guerra, que o Papa Bento XV definiu massacre inútil, notable nascia outro americano extraordinário, Cistercian monk Thomas Merton o monge cisterciense Thomas Merton. remains a source of a spiritual inspiration and guide Ele continua a ser uma fonte de inspiração espiritual his e um guia para muitas pessoas. Merton wrote, Na sua autobiografia, deixou escrito: free by nature. Vim ao mundo livre por natureza, I was imagem de Deus. the prisoner of my own Mas violence. eu era prisioneiro da minha própria violência e do meu egoísmo, The world into which a imagem do mundo onde nascera. that world was the picture of hell. Aquele mundo era o retrato do inferno, cheio de homens como eu, Yet hating him, que amam a Deus born e, contudo, odeiam-no, living instead nascidos para o amar, hopeless mas vivem no medo de desejos desesperados e contraditórios. Merton was above all a man of prayer, Merton era, acima de tudo, homem de oração, challenged the certitudes um pensador que desafiou as certezas do seu tempo horizons e abriu novos horizontes to the church. para as almas e para a igreja. He was also a man of Foi dialogue, também homem de diálogo, peace, um promotor de paz entre povos e religiões. from this perspective of dialogue. Nesta perspectiva de diálogo, The efforts gostaria de saudar os esforços que se fizeram nos últimos meses overcome historic para procurar superar as diferenças painful episodes históricas ligadas a episódios dolorosos do passado. my duty to build bridges and to help all men and É meu dever construir pontes e ajudar, to do the same. por todos os modos possíveis, cada homem e cada mulher a fazerem o mesmo. Resume the path Quando nações que estiveram em desavença retomam o caminho do diálogo, being
um diálogo que poderá ter sido interrompido pelas mais válidas razões, abrem-se novas oportunidades para todos. This that required and requires courage and Isto exigiu e exige coragem e audácia, o que não significa irresponsabilidade. a good political leader is one who, Um bom líder político é aquele que, tendo em conta os interesses de todos, in a spirit of lê o momento presente com espírito de abertura e sentido prático. leader always opts Um bom líder político não cessa de optar mais por iniciar processos do que possuir espaços. being at the service of dialogue and peace also means Estar ao serviço do diálogo e da paz significa também estar verdadeiramente determinado a reduzir e, a longo prazo, a pôr termo a tantos conflitos armados em todo o mundo. here we have to ask ourselves, Aqui devemos nos interrogar: are deadly weapons being sold to those por que motivo se vendem armas letais àqueles que têm em mente infligir sofrimentos inexprimíveis a indivíduos e sociedade? the answer, as we all know, Infelizmente, a resposta, como todos sabemos, é apenas esta: por dinheiro. Dinheiro que está impregnado de sangue e, muitas vezes, sangue inocente. culpable silence Perante este silêncio vergonhoso e culpável, é nosso dever enfrentar o problema e deter o comércio de armas. three sons and one daughter of this land. 3 filhos e uma filha desta terra. 4 indivíduos e 4 sonhos. Lincoln, liberty. Lincoln, a liberdade. Martin Luther King, liberty. Martin Luther King, a liberdade na pluralidade e não exclusão. Dorothy Day, social. Dorothy Day, a justiça social e os direitos das pessoas. Thomas Merton, the capacity. E Thomas Merton, capacidade de diálogo e abertura a Deus. Four representatives of American people. 4 representantes do povo americano. I will end my visit to your country in Philadelphia. Em Filadélfia, onde participarei no Encontro Mundial das Famílias. É meu desejo que durante toda a minha visita, a família seja um tema corrente, como foi essencial a família na construção deste país. E novamente todos de pé aplaudem Papa Francisco. And how worthy it remains for our E como merece ainda o nosso apoio e encorajamento. Yet, I cannot hide my concern for the family. E todavia não posso esconder a minha preocupação pela família, Perhaps a que está snap ameaçada from within
talvez como nunca antes, de dentro e de fora. As relações fundamentais foram postas em discussão, bem como o próprio fundamento do matrimônio e da família. Posso apenas repropor a importância e, sobretudo, a riqueza e a beleza da vida familiar. E, novamente, todos de pé, aplaudem Papa Francisco. In particular, I would like to call attention to those family members who are the most vulnerable. Em particular, gostaria de chamar a atenção para os membros da família que são os mais vulneráveis, os jovens. Para muitos deles, anuncia-se um futuro cheio de tantas possibilidades, mas muitos outros parecem desorientados e sem uma meta, encastrados num labirinto sem esperança, marcado por violências, abusos e desespero. Os seus problemas são os nossos problemas. We cannot avoid them. Não podemos evitá-los. To face them together. É necessário enfrentá-los juntos. And to seek effective solutions rather than getting bogged down in discussion. Falar deles e procurar soluções eficazes, em vez de ficar empantanados nas discussões. We might say that we live in a culture with pressure. Correndo o risco de simplificar, poderemos dizer que vivemos numa cultura que impele os jovens a não formarem uma família, porque lhes faltam possibilidades para o futuro. Mas esta mesma cultura apresenta a outros tantas opções que também eles são dissuadidos de formar uma família. Uma nação pode ser considerada grande quando defende a liberdade, como fez Lincoln. Quando promove uma cultura que permita às pessoas sonhar com plenos direitos para todos os seus irmãos e irmãs, como procurou fazer Martin Luther King. Quando luta pela justiça e pela causa dos oprimidos, como fez Dorothy Day, com seu trabalho incansável, fruto de uma fé que se torna diálogo e semeia paz no estilo contemplativo de Thomas Merton. Nessas notas, procurei apresentar algumas das riquezas do vosso patrimônio cultural, do espírito do povo americano. Faço votos de que esse espírito continue a desenvolver-se e a crescer, de tal modo que o maior número possível de jovens possa herdar e habitar numa terra que inspirou tantas pessoas a sonhar. Deus abençoe a América. Este, portanto, foi o discurso do Papa Francisco, que agora recebe o aplauso do Congresso dos Estados Unidos.
Santo Padre deixa o semiciclo do Congresso. Acabamos de acompanhar o discurso do Papa Francisco no Congresso americano, um momento histórico. Nunca um Papa discursou no Congresso americano. O Papa Francisco que foi ovacionado, aplaudido de pé várias e várias vezes. Ele que falou do extremismo, falou da promoção da pessoa humana, falou da economia sustentável, falou da pena de morte, do aborto, do comércio de armas. Que discurso, hein, Padre Joãozinho? Pois é, o Papa disse tudo o que ele queria, falando tudo o que eles queriam ouvir. Isso é a cultura do encontro. Porque a partir do que eles ouviram, inclusive terminando dessa maneira, né? Aliás, ele começa já dizendo, olha, aqui é a terra dos livres e a casa dos valorosos. Ele já começa a ser aplaudido na terceira frase. E termina dizendo aquela frase típica que o americano gosta de ouvir, Deus abençoe a América, mas no meio disso, ele fala do comércio de armas, do aborto, da pena de morte, dos refugiados, de temas espinhosos inspirados na Laudato Si. E no núcleo, isso que eu gostaria de deixar bem marcado aqui, ele usa a regra de ouro que Jesus Cristo elaborou da seguinte maneira: faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem a você. Ele dizendo isso para o Congresso norte-americano, fala, olha, você não quer ser bem acolhido? Você não é refugiado nesta terra, não é estrangeiro nesta terra, os Estados Unidos é uma pátria de estrangeiros, então vamos acolher os refugiados. Simplesmente é um discurso histórico que vai servir certamente durante muito tempo como modelo de como se deve comportar de maneira diplomática, né, um grande líder internacional, como é o caso do Papa. Citou 4 figuras norte-americanas, né? Cita no começo, no meio e retoma no final com um resuminho como bom professor que é o Papa Francisco, né? Olha só, começa com Abraham Lincoln, né, que ele diz que é o homem que permite a liberdade, é o homem da liberdade. Depois, Martin Luther King, né, que é o homem do sonho, do direito social, do direito humano, dos direitos humanos. Depois, a irmã Dorothy Day, né, da luta pela justiça e da opção pelos pobres e oprimidos. E termina com Thomas Merton, esse cisterciense contemplativo, numa luta e trabalho incansável pelo diálogo e pela paz. Ou seja, ele usa exatamente a cultura, o patrimônio cultural do povo norte-americano para falar daquilo que ele, como pontífice, deseja, que é criar pontes. Ele, a certa altura, diz, olha, a minha missão, e para isso eu vim aqui, é criar pontes, né? Ele disse, é meu dever construir pontes e ajudar, por todos os modos possíveis, cada homem e cada mulher a fazerem o mesmo. Acho que isso também é missão do Congresso norte-americano.